Quem é Heron Araújo? Uma pessoa real de verdade, cheio de problemas, mas que está sempre em busca de melhora em todos os sentidos, na vida pessoal, na vida profissional, uma pessoa de verdade. O que significa ser eleito o melhor cabeleireiro do Brasil? Um reconhecimento de uma carreira cheia de estratégia e sólida. Nossa, meu próximo desafio é começar a compartilhar tudo aquilo que eu construí de uma forma didática, cheia de caminhos bons, difíceis, mas cheio de sonhos. Eu me defino como autodidata porque eu sempre fui muito intuitivo. Eu comecei a cortar cabelo criança, com 12 anos de idade. Eu pegava as bonecas da minha irmã, me enfiava debaixo da cama e ficava ali cortando, mas não ficava bom não. Eu lembro que a minha irmã ganhou de uma tia minha uma boneca chamada Cirandinha. Faz muito tempo, era uma boneca que era praticamente do meu tamanho. Ela era grande e foi difícil colocar ela debaixo da cama. E aí eu me tranquei no banheiro. Ela ficou horrorosa. Por eu ter feito esse estrago nessa boneca, minha mãe me deixava de castigo, ajoelhado no feijão. Minha mãe sempre foi uma mulher que fez coloração sozinha em casa. Em um dado momento, eu também pedi para começar a aplicar a coloração. Comecei a cortar, a escovar e ela começou a adorar isso. Me emociona um pouco porque, como eu falei, a gente vem de uma família muito simples, né? A gente não tinha dinheiro nem para comprar pincel, essas coisas. Eu nem sabia que existia pincel para coloração. Eu comecei a usar escova de dente usada. Para não manchar minha mão, eu usava aquelas sacolinhas de plástico. E ela, geneticamente, ela tinha esse problema de ter cabelo branco muito cedo. Meu pai também tinha muito branco. Então eu fazia da minha mãe, do meu pai, e a gente usava esses produtos de farmácia mesmo. Mas para mim, começar com a minha família foi um grande laboratório. Eu lembro que nos meus 15, 16 anos, eu já estava cortando praticamente da minha rua inteira. Era um bairro pequeno. Eu comecei a cobrar dos meus vizinhos, porque eu comecei a descobrir que eu podia ter o dinheiro do meu cinema, das minhas roupas. Comecei a enxergar isso como um trabalho mesmo. Eu sempre comparo a música, aquele músico que toca de ouvido e aquele músico que estuda a vida inteira. E não vejo diferença entre um e outro. Você pode ter a mesma qualidade. Com tudo isso, eu me defino autodidata. Foi em 1989, janeiro de 1989. A dona Marlene, ela foi escovista nos anos 60, no centro de São Paulo, quando o centro de São Paulo era o luxo. Então, quando ela aposentou, ela abriu na frente da casa dela um salão minúsculo, ele devia ter uns 15 metros quadrados. À frente do salão tinha aquela porta cowboy,
porque acho que não cabia uma porta normal. Eu lembro que eu cheguei e ela perguntou, você sabe cortar cabelo? Eu falei, eu sei. Ela falou, você já trabalhou em algum lugar? Eu falei, não. Logo na sequência, eu comecei a trabalhar. Eu aceitei ele na hora para trabalhar, confiei nele, olhei nele e falei, é esse. Eu falei, você pode começar, se quiser. Quando começa? Eu falei, a hora que você quiser. Ele falou, então tá bom. Eu lembro que a primeira cliente chegou com um cabelo enorme e pediu para cortar um Chanel. Eu nunca esqueço disso. Me deu um frio na barriga, porque eu sempre cortei cabelo aleatoriamente. Então, pedir um cabelo tão geométrico assim, para um menino que está descobrindo a profissão, me deu um susto. Eu disse para ele, olha, não tenha medo da profissão. Se você gosta, uma tesoura e um pente na mão, você atravessa o mundo. Eu cortei, ela amou e virou cliente. Aí eu descobri a minha primeira oportunidade de fazer uma ação de marketing. Quando alguém aparecia para cortar o cabelo, eu pedia para esperar na calçada. E gerava uma curiosidade, porque as pessoas passavam a pé, de carro, de bicicleta, e falavam, o que essa pessoa está esperando, né? E aí eu comecei a deixar todo mundo esperando na calçada. Eu lembro que depois de um ano as pessoas estavam fazendo uma filinha, e eu comecei a fazer isso de propósito, para chamar a atenção do bairro. Conversava com a cliente e já falava para ela, manda uma amiga sua, né? Dá o nosso telefone, venha para cá que nós estamos à disposição. E eu trabalhei 2 anos e meio com a Marlene. Foi assim, sensacional, porque eu aprendi muita coisa com ela, porque ela viveu no mercado de luxo. Mas eu, em dado momento, falei, não me cabe mais, eu preciso desvendar essa profissão maravilhosa. Ela sentiu muito quando eu saí. Foi difícil quando ele saiu. Profissional a gente arruma bastante, mas quando tem amizade, porque a gente tem que se entender no trabalho, né? É uma coisa profissional. Então é difícil, é a mesma coisa você tomar uma ferramenta minha e levar embora. Mas eu precisava disso, eu precisava dessa liberdade. Eu lembro que eu comprei um jornal, naquela época não existia internet, e se procurava emprego por jornal. Eu abri o jornal e estava lá, precisa de cabeleireiro no Pacaembu. Eu falei, bom, Pacaembu é um bairro nobre, eu quero ir lá ver. Cheguei lá e me deparei com um salão afro. Falei, nossa, mas eu falei, eu vou ficar. E foi maravilhoso, porque aí eu comecei a trabalhar com textura, e aí eu fui descobrindo a maravilha que era esse país, porque a gente tem uma variedade de tipos de cabelo aqui que nenhum lugar do mundo tem. Na sequência, a dona Gedalva, que era a dona do salão, ficou muito doente e teve que fechar o salão. E novamente vai eu no jornal, e aí eu descobri que na Vila Mariana tinha um salão chamado Visone. Quando eu cheguei no salão, mais uma vez eu me deparei com uma surpresa. Era para uma vaga só de corte masculino. Então, eu saí de um salão onde eu cortava de tudo, na Marlene, fui para um salão afro, e aí cheguei no Visone, ele falou, é só para masculino. Eu falei, não, tudo bem, eu quero trabalhar. Uma pessoa humilde, uma pessoa sincera, sabe? Uma pessoa... Havia aquela gana de crescer. Era um sobrado pequenininho, então em cima ficava o feminino e embaixo ficava o masculino. Mas eu queria subir para o feminino. E eu comecei a fazer a cabeça do Visone, mas ele falou, não, já tem um rapaz lá que se chamava Jonas, ele já domina o feminino, não tem como você subir. E depois de alguns meses, o Jonas saiu, ele recebeu uma proposta e saiu, e o Visone ficou desesperado. Eu falei, você não precisa ficar desesperado, eu posso subir. Aí ele falou, Visone, não se preocupe, eu vou subir e vou dar conta do recado. E deu.
E aí eu comecei a atender a diretora do Colégio Arquidiocesano, porque o salão era exatamente atrás. Chamava Tânia. Começou a ir fazer escova comigo uma vez por semana. E aí eu me descobri um grande estrategista. Um dia eu falei pra ela, quem faz o seu cabelo? Ela falou, eu faço a cor e o corte com o Celso Camura. Aí meu olho arregalou, porque eu já era muito fã dele. Sabe quando você tem uma referência e você fala, eu jamais vou conseguir chegar perto dessa pessoa. Acredito que muita gente deve pensar isso de mim hoje. E um dia, ela falou que ela estava desesperada para cortar e o Celso estava viajando. E eu falei, eu tô aqui, eu posso cortar seu cabelo. Cortei o cabelo dela, ela amou o corte. Ela voltou no Celso, o Celso olhou o corte, falou, quem cortou seu cabelo? E ela me contou depois que ela ficou com medo, achou que ele ia dar uma bronca nela. Ele falou, ficou incrível. Ela falou, nossa, eu quero conhecer esse rapaz. Aí o Celso pegou o endereço do Visoni e um dia, com a maior cara de pau, ele aparece com um cadete conversível branco, com um cabelo enorme na frente do salão. Eu não acreditei naquilo. Eu me recordo assim que no dia que eu conheci ele, primeiro eu acho que ele ficou meio espantado de me ver, né, meio assombração, sabe assim? De estar lá conversando com ele. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Ele parou o cadete conversível e falou, entra aqui, vamos tomar um café? Ele falou, olha, eu tô abrindo um salão novo e eu tô selecionando 6 profissionais para trabalhar comigo. E aí eu topei. Eu acho que ele ficou muito surpreso de eu estar convidando ele para fazer parte de uma equipe nova, porque na realidade aquela época foi uma época que eu formei uma equipe nova, né? Eu estava muito afim de fazer uma equipe voltada para esse mercado de moda. Isso era mais ou menos em junho. Cheguei para o Visoni e falei, Visoni, eu vou sair em setembro do salão, eu acho que é um tempo legal para você contratar outra pessoa. E eu fiquei com medo de conversar com ele. Eu falei, Heron, vai com Deus, não posso te proibir. Se eu te proibir agora, eu vou estar te proibindo de você crescer. Mas eu falei, gente, eu preciso, antes de ir para o Celso, eu preciso agregar valor ao meu trabalho. E aí eu juntei um dinheiro e fiz a minha primeira viagem para a Europa. Fiquei 30 dias. Eu queria conhecer outras culturas. E aí que eu fiz o meu primeiro curso fora do país. Então eu fui para Inglaterra, fui para França, fui para Bélgica e fui para Holanda. Acabei com o meu dinheirinho que eu juntei, mas foi maravilhoso. Eu acho que a gente tem que estar o tempo inteiro investindo na gente. Então eu voltei de viagem. E aí o Celso marcou uma reunião com uma sócia dele, que ia entrar com ele nesse novo projeto, que chamava Beth Pacheco. Ela trabalhou muitos anos na Editora Abril. Aí eu falei, Beth, tá tudo certo para setembro, né? Ela falou, não, vai atrasar. Eu falei, como assim? Só vai inaugurar em dezembro. O Celso não te falou? Eu falei, não, eu já pedi as contas do meu trabalho. Aí o Celso falou, bom, já que você avisou que você vai sair e eu esqueci de te avisar que vai ter esse atraso, vem aqui para aclimação. Só que o salão era muito pequeno. E ele falou, olha, todo o salão já está tomado por profissionais, eu não tenho onde te colocar, então eu vou pôr você num cantinho, assim, que era no fundinho do salão, uma bancada pequenininha e uma cadeira. Nessa época eu peguei meu fichário e liguei para as clientes que eu atendia na Vila Mariana. Inacreditavelmente, começou a chover cliente no salão. Eu não tinha noção que eu tinha fidelizado tanta gente. Realmente, comecei a perceber que o menino era uma estrela mesmo, né? De tantas clientes que estavam procurando ele. E eu acho que ele nem sabia do potencial que ele tinha, nem dessa cartela de cliente que ele tinha, né? Eu acho que foi para ele uma surpresa também. E eu acho que foi uma surpresa boa, porque ele, na realidade, ele percebeu que o trabalho dele era valorizado e ele tinha uma clientela fiel, né? Então, eu acho que já nesse momento ele já começou a sentir uma segurança. O Celso ficou
de olho arregalado. Ele falou, menino, você tem muita cliente, não dá para você ficar aí nesse cantinho. E logo inaugurou em dezembro esse salão do Celso. Quando eu fui conhecer a obra, eu fiquei encantado, porque era uma mansão, e eu sou louco por arquitetura, né? Quando eu vi aquela casa, eu falei, meu Deus do céu, não acredito que eu vou trabalhar nessa mansão. Desde a hora que a gente montou, o salão bombou e foi bombando, bombando, as pessoas aprendendo. Eu acho que para o Heron foi fundamental, porque abriu o leque de opções de trabalho que ele tinha, né? Começou a trabalhar com profissionais, dar curso para profissionais, começou a trabalhar com moda, fazer editoria de moda, desfile e tal. Então, assim, para ele foi muito bom, porque eu acho que a cabeça dele abriu, né, para o mercado e ver tantas possibilidades que um cabeleireiro tem de fazer trabalhos diferentes, não só do salão. E acho que minha carreira deu uma deslanchada. E o Celso também já fazia muito. Revista Cláudia, revista Manequim. Eu comecei a fazer muito mercado editorial, antes e depois, que até hoje, antes e depois, é algo que encanta os olhos das pessoas. Conheci o Alexandre Rescovitch, fiz Faust-Ratten, fiz Glória Coelho, mas num dado momento eu comecei a me sentir muito fashion. E eu falei, poxa, se eu acredito que a beleza precisa ser democrática, eu não quero ficar nichado. E depois de alguns anos trabalhando com o Celso, eu pensei, eu preciso virar um cabeleireiro comercial. Eu lembro que quando eu fui falar com o Celso, eu chorei muito. I stand beneath your sun, your moon, Mas the night. eu precisava disso. Dentro de mim falava assim, nossa, Heron, você tem que ir porque eu não posso ficar na minha zona de conforto. Eu preciso descobrir possibilidades. Ele resolveu realmente pedir as contas e ir. Tava triste quando eu falei com ele, tava triste, mas é uma reação normal, natural, né? E aí eu comecei a estudar o mercado e ver as possibilidades de salões que pudessem me oferecer isso. Eu comecei no Estúdio W em 21 de janeiro de 2000. Essa data para mim é inesquecível, porque no meu primeiro dia eu já cheguei com uma equipe de 6 assistentes e a maioria dos cabeleireiros no Estúdio W tinha 2 ou 3 assistentes. E no meu primeiro dia eu nunca esqueço que eu atendi 27 cortes de cabelo. Ele é um profissional tão diversificado, ele sabe tanto de técnica quanto de criatividade. Ele é uma pessoa que tem muito o entender do que a mulher está precisando. Eu saí do Estúdio W sendo o maior faturamento da rede. O Heron, o dia que ele passou para mim que ia sair, se eu chego para a pessoa e falo, que legal, é mentira. Você está perdendo um grande profissional e uma perda. Se eu não sentisse nada pela pessoa, seria comemorativo. Mas se eu sinto alguma coisa, é uma expressão de amor, uma expressão de carinho. Hoje nós somos grandes amigos, a gente troca figurinhas, existe um respeito muito grande. Sempre tive amizade com ele e entendi e compreendo outras pessoas que seguem o caminho e tenho orgulho dessas pessoas fazer sucesso e se dar bem. Em 11 de setembro de 2011, eu resolvi sair fora da caixinha e abrir meu primeiro salão. Esse salão tem realmente a cara dele, sabe? É tudo a cara do Heron. Eu passei por todos os salões do Heron e sempre fui muito bem tratada, sempre fui muito bem atendida, mas agora eu acho que é um pouco diferente. Porque o negócio é dele, sabe? É tipo muito dele. Ele sabe receber muito bem isso na vida dele e no trabalho dele. Do jeito que ele faz, é tudo muito leve, fica muito suave, fácil de passar pelas coisas. Eu gosto também aqui do salão e do Heron, porque é um atendimento boutique, assim, não é uma linha de produção de corte. Little one I see, tender spirit struggling. Por ser muito sensível,
e chorão, você já viu que eu sou. Óbvio que eu tive muitos problemas, muitas decepções, muitas frustrações. O corpo da gente dá sinais, né? Eu, 30 anos trabalhando em pé, eu tenho muitas varizes. Tenho problema de lordose, tenho problema na coluna. Mas isso não me atrapalha. Your scars are starting to see you're all mine. You're mine. You're mine. Tem uma frase do Carlos Drummond de Andrade que ele fala que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eu quero deixar um legado de troca. Eu cheguei num momento da minha carreira que eu sinto a necessidade de compartilhar. Levar algo para o mercado que não exista. E eu não tenho medo de compartilhar com as pessoas, que seja com a minha equipe, que seja com as pessoas que já fizeram um curso comigo durante a minha carreira. Porque o que é seu. Dom ninguém rouba de ninguém. Eu tenho as minhas estratégias, eu tenho o meu jeito de trabalhar. Eu acho que o profissional precisa descobrir o seu próprio diferencial. Porque eu não cheguei onde eu cheguei sozinho. Eu sempre valorizei quem estava do meu lado. Cara, você me fez chorar muitas vezes. Olha, eu nunca passei por essa situação. Nunca mesmo.